Mais uma questão da SpaceX do ano de 2021 que diz o seguinte: dado um dodecaedro regular, exatamente quantas retas ligam dois de seus vértices, mas não pertencem a uma mesma face desse dodecaedro? Muito bem, pessoal. Antes de começarmos a resolver esse problema, uma visão minha. Não sou o dono da verdade, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas eu acho que no lugar dessa palavra mas, opinião minha, tá, pessoal? Deveria ser a palavrinha que. Por quê? Porque eu entendo como está escrito que nós estamos falando de retas que ligam dois de seus vértices, mas essas retas não pertencem a uma mesma face. Pessoal, uma face, jamais uma reta vai pertencer a uma face, porque uma reta é algo infinito, na verdade, é algo infinito. Então, qualquer que seja a face do poliedro que você considerar, uma face é uma região limitada e uma reta é algo infinito. Então, essa é a observação que eu faço. Eu acho que deveria ser a palavrinha que, aí a gente vai entender da seguinte maneira: exatamente quantas retas ligam dois de seus vértices que não pertencem a uma mesma face, ou seja, e esses vértices não pertencem a uma mesma face. Eu acho que deveria ser assim. Opinião minha, novamente, não sou o dono da verdade. Tá tranquilo? Beleza. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Nós estamos falando de um dodecaedro regular. Um dodecaedro é um poliedro que possui 12 faces. Então vamos registrar isso aqui, ó. Eu já sei que o número de faces desse poliedro é 12. E mais, pessoal, o dodecaedro regular é um dos 5 poliedros regulares e, portanto, previamente a gente deveria saber que suas faces, todas suas faces são pentágonos regulares, tá? Então, um dodecaedro regular é um poliedro que possui 12 faces e todas as faces são pentágonos regulares, como você observa aqui, tá bom? Muito bem, então já sei que o número de faces desse poliedro é 12. Agora eu vou determinar, pessoal, a quantidade de arestas que possui esse poliedro. Da seguinte maneira: como esse poliedro, né, o dodecaedro, possui 12 faces, eu vou computar a quantidade de lados de todas as faces. Como é que a gente calcula a quantidade de lados de todas as faces? Da seguinte maneira: pegando a quantidade de lados que possui uma face e multiplicando pela quantidade de faces. Portanto, eu devo fazer essa continha aqui, olha. São 12 faces. Cada face possui 5 lados. O que é o 12 vezes 5 aqui? O 12 vezes 5 é a quantidade de lados que possuem todas as faces juntas. Possui 12 vezes 5 lados. Bom, agora olha só. Vê se você concorda comigo. Cada aresta, presta atenção, cada aresta do poliedro é lado de duas faces. Não é verdade? Cada aresta do poliedro é lado de duas faces. Portanto, se eu divido essa quantidade aqui, que é exatamente a quantidade de lados de todas as faces, por 2, eu obtenho a quantidade de arestas, na verdade? A quantidade de arestas que possui esse poliedro. Muito bem. Quanto é que vai dar isso, então? Isso vai dar o quê? Vai dar o 12, dá para a gente simplificar com 2, né? Esse dividido por esse vai dar 6, e 6 vezes 5, 30. Olha que bacana, pessoal. Já sei que o poliedro possui 12 faces e 30 arestas. Agora eu vou usar a relação de Euler a fim de determinar o número de vértices. Qual é a relação de Euler? V menos A mais F igual a 2. Muito bem. Então, V é o número de vértices que eu quero determinar, menos a quantidade de arestas, que é 30, mais a quantidade de faces, que é 12, isso tem que ser igual a 2. Então, V menos 30 mais 12 vai dar menos 18. Menos 18 igual a 2. De onde vem que V é igual a o menos 18 para o segundo membro, mais 18. E 2 mais 18, isso dá 20. Opa! O poliedro em questão, pessoal, possui 20 vértices. 20 vértices. Eu precisava dessa quantidade de vértices, porque aqui, olha, nós estamos falando de vértices.
Bom, agora quais contas eu vou fazer? Inicialmente eu vou fazer isso aqui, ó, determinar o total de retas que ligam dois vértices quaisquer do poliedro. O total de retas que ligam dois vértices quaisquer do dodecaedro. Bom, observe que eu tenho 20 vértices e desses 20 vértices eu devo escolher 2. E, portanto, eu devo ter aqui uma combinação de 20. 2 a 2. Ah, professor, por que é uma combinação e não um arranjo? Vamos supor que você tenha escolhido aqui os vértices AB. Existe uma reta, né, que liga os pontos AB. Então, eu escolhi os pontos AB, existe uma reta que liga os pontos AB. Troque a ordem. Considere agora os pontos BA. A reta em questão é a mesma. Então, você falar da reta AB ou da reta BA, a reta é a mesma, por isso que é um problema de combinação, tá bom? Combinação de 20, 2 a 2. Como é que a gente faz isso? Combinação de 20, 2 a 2, de maneira bem rápida e prática, para você calcular, você deve proceder assim. Multiplicar dois números a partir do 20. Então, é o 20 em ordem decrescente, né? 20 vezes 19 e divide por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Excelente. Olha só. Esse 20 aqui você simplifica com 2, vai dar 10. E 10 vezes 19, 190. O que é o 190 aqui, pessoal? O 190 é o total de retas que ligam dois vértices quaisquer do poliedro. Muito bem. Mas eu não quero quaisquer retas, pessoal. A reta, por exemplo, que liga os vértices AB, não pode ser considerada. Por que não pode ser considerada? Porque está sobre a face de um poliedro, né? Eu quero que não pertença a uma mesma face do dodecaedro, tá? Então, os vértices aqui em questão não podem pertencer à mesma face. Bom, portanto, eu devo calcular o total de retas que contém os lados das faces. O total de retas que contém os lados das faces, pessoal, é exatamente o total de arestas que possui esse poliedro. Pensa comigo. O total de retas que contém os lados das faces é exatamente o total de arestas, na verdade, que é 30. Então aqui a gente tem 30. Excelente. Então essa quantidade de 30 aqui, a gente deve desconsiderar, deve diminuir de 190. Por fim, o que tipo de reta eu também não posso considerar? Eu não posso considerar, por exemplo, pessoal, a reta AC. Olha, a reta AC. Por quê? Porque os vértices A e C pertencem a uma mesma face. E a quantidade de retas desse tipo, pessoal, o total de retas que contém, o total de retas desse tipo é exatamente o total de retas que contém as diagonais. Portanto, basta eu determinar o total de diagonais que possui todas as faces. O total de diagonais possui todas as faces. Bom, eu já sei que são um total de 12 faces. São 12 faces. Como é que a gente calcula o número de diagonais de uma face? Lembra dessa fórmula? O número de diagonais é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Essa é a fórmula que te dá um número de diagonais de uma, da face, né? de um polígono, né? n menos 3 sobre 2. Já que as faces são pentágonos, o n aqui é 5. Portanto, cada face vai possuir 5 vezes 5 menos 3 sobre 2 diagonais. Então não vai se perder. Ó. Por que eu estou multiplicando por 12? Porque são 12 faces, não é verdade? E o que é essa quantidade aqui? É a quantidade de diagonais que possui cada face. Portanto, esse produto é o total de diagonais de todas as faces que coincide com o total de retas que contém as diagonais das faces. Essas eu não posso considerar no nosso problema. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 60, né? 5 menos 3 dá 2, simplifica com esse 2. E 12 vezes 5, 60. Excelente. Questão de altíssimo nível, não é verdade? Agora, pessoal, eu vou escrever a resposta do problema. A resposta do problema vai ser o quê? Vai ser 190. O que é o 190? Total de retas que ligam dois vértices quaisquer do poliedro. Devo excluir 30 porque 30 é o total de retas que contém os lados das faces. Não pode ser considerado, não é verdade? Então, menos 30. Por que não pode ser considerado? Porque eu quero vértices que não pertencem a uma mesma face, tá bom? E também esse 60, menos 60. Isso vai ser igual a 100. Excelente questão, não é verdade?